Olá, aqui é o professor Ronaldo Bastos e hoje eu quero falar com vocês sobre a DPF 779, em que o Supremo Tribunal Federal considerou a ilegitimidade e a impossibilidade de se invocar em fase pré-processual ou em fase processual a chamada legítima defesa da honra. Vamos entender essa questão. Se você se interessa por esse tema, eu peço que você aperte aí no botão de curtir, dá o like aí, compartilha com seus amigos, comente aqui suas dúvidas, porque isso ajuda o nosso canal. Beleza? Vamos comentar aqui essa questão. Primeiro, você tem que entender, para a gente entender legítima defesa da honra, a gente tem que entender o que é legítima defesa. E para entender legítima defesa, a gente tem que entender o chamado conceito analítico do crime. Para os criminalistas, só existe crime a partir da concepção tripartite. O crime, para existir um crime, ele tem que ser um fato típico, ilícito e culpável. Típico, ilícito e culpável. De modo que, embora seja um fato típico previsto numa lei penal, se houver uma excludente de ilicitude, como por exemplo, estado de necessidade, exercício regular do direito ou legítima defesa, ele já não é mais crime. Se ele for típico e ilícito, mas não for culpado, como, por exemplo, quando não é possível exigir uma conduta diversa por parte do agente, ele também não é crime. Então, o que é a legítima defesa? Vai dizer o artigo 25 do Código Penal que se uma pessoa agride você injustamente, você pode utilizar moderadamente dos meios à sua disposição para repelir essa injusta agressão, com o fim de defender seu direito ou de outra pessoa. Isso é a tese, isso é a legítima defesa, artigo 25 do Código Penal. A doutrina tradicional vai dizer o seguinte: olha, esse direito seu ou de outrem não há limitação contra essa proteção do bem jurídico. Inclusive, seria possível utilizar da legítima defesa para proteger sua própria honra. Aí que surge a chamada da legítima defesa da honra. Tá bom, pessoal? E como essa tese foi historicamente consagrada e utilizada? Essa tese era utilizada no caso de feminicídio. É claro que quando essa tese surgiu, não existia esse conceito de feminicídio. O feminicídio hoje, consagrado pelo nosso ordenamento jurídico penal, é uma forma qualificada do homicídio. É o sujeito matar uma mulher pela condição do sexo feminino. O que é que isso quer dizer? Pelo simples fato dela ser mulher. Isso é o feminicídio. E há uma pena, é um crime qualificado. O que é que isso significa? Os patamares mínimos e máximos das penas são aumentados. Então, no homicídio simples, o patamar é de 6 a 12. No feminicídio, que é um homicídio qualificado, os patamares vão ser superiores a isso, né? Acho que é de 12 a 30, mas vocês verifiquem isso, 12 a 30 anos de reclusão. Então, os homens que matavam essas mulheres, eles invocavam a legítima defesa da honra como forma ou de excluir a ilicitude do crime, logo não ser punido por esse crime, ou diminuir a sua pena, atenuar a sua pena. O caso clássico é o caso de traição, né? A mulher, a sua companheira ou a sua esposa traía o marido, e o marido matava essa esposa e invocava essa legítima defesa da honra. Era uma forma de justificar o seu comportamento. Essa é a tese, beleza? E aí, qual foi a decisão do STF nessa arguição de descumprimento de preceito fundamental? O STF considerou que esse dispositivo era violador dos seguintes direitos, né? Direito o princípio da dignidade da pessoa humana, a proteção à vida e a igualdade de gênero. Então, portanto, ele interpretou que não seria possível invocar a legítima defesa da honra como excludente de ilicitude. Ou seja, a legítima defesa ela continua lá no artigo 25 do Código Penal e pode ser invocada como um excludente de ilicitude. Mas o Supremo fez uma interpretação de que a legítima defesa da honra não estaria mais incluída na tese da legítima defesa do artigo lá 25, beleza? Segunda consequência. Não é possível utilizar a tese da legítima defesa da honra no âmbito pré-processual, ou seja, fase de inquérito, fase investigativa, no âmbito processual, na fase da ação penal, e inclusive no julgamento do Tribunal
do júri não poderia ser invocado sob pena de quê? De nulidade do ato ou do julgamento. O que mais o Supremo considerou? Considerou que, se algum sujeito processual invocar a tese da legítima defesa da honra com o fim de gerar nulidade, ele não vai poder pedir um novo julgamento no júri, sob pena de ele estar se beneficiando do seu próprio ato ilícito, o que, juridicamente, a gente fala em se beneficiar da própria torpeza. Veja esse item 4. Diante da impossibilidade do acusado beneficiar-se da própria torpeza, fica vedado o reconhecimento da nulidade, na hipótese de a defesa ter se utilizado da tese com esta finalidade. E, por fim, que é a questão mais complexa, na minha opinião, é que o Supremo considera que a impossibilidade de invocar a tese da legítima defesa da honra não ofende a soberania dos veredictos. Se vocês forem lá para a Constituição, vocês vão ver que o Tribunal do Júri ele tem 4 características. Ele é competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, vigora nele a chamada plenitude da defesa, ou seja, uma defesa ampla, que pode envolver aspectos técnicos, jurídicos, como aspectos meramente sentimentais. O sigilo das votações, um jurado não pode saber da opinião do outro, não pode se comunicar com o outro, e a soberania dos veredictos. Não é possível, como regra, reformar o julgamento do tribunal do júri. E a grande questão é, veja, se o júri não é um corpo técnico, não é um juiz técnico, o corpo de jurados não é o juiz togado, não é técnico. E se é possível, com amparo na amplitude da defesa, na plenitude da defesa, invocar argumentos jurídicos e não jurídicos, será que a impossibilidade de invocar a legítima defesa da honra não ofenderia a soberania dos veredictos, que pode proferir um julgamento com base em argumentos não técnicos, como, por exemplo, a defesa pode simplesmente pedir clemência. Dizer, olha, não foi ele que cometeu esse homicídio, mas ele cometeu esse homicídio nessas circunstâncias específicas, e eu peço ao júri clemência. Então, será que isso não ofenderia a soberania dos veredictos? O Supremo Tribunal Federal disse que não ofende a soberania dos veredictos. E aqui, para finalizar, eu quero citar 2 trechos das 2 juízas da corte. Nesse sentido, é importante votos individuais, porque são juízas mulheres, né? E elas têm, digamos assim, lugar de fala para usar digamos assim, um tópico sociológico aplicável a essa espécie. Então, a ministra Carmen Lúcia, ela disse que a tese da legítima defesa da honra é mais que uma questão jurídica, é uma questão de humanidade. É uma forma de combater uma sociedade que é machista, sexista, misógina e mata mulheres apenas porque elas querem ser donas de suas vidas. Essa é a ideia do feminicídio. Quando as mulheres são mortas pela própria condição do sexo feminino. Ou seja, pelo simples fato de serem mulheres. E a ministra Rosa Weber disse que a impossibilidade dessa tese rompe com os valores arcaicos das sociedades patriarcais do passado. Diz ela, não há espaço para a restauração dos costumes medievais e desumanos do passado, pelos quais tantas mulheres foram vítimas da violência e do abuso em defesa da ideologia patriarcal fundada no pressuposto da superioridade masculina, pela qual se legitima a eliminação da vida das mulheres. Então, o resumo do julgamento, só para a gente se atentar. Estou apanhando aqui do slide. Bom, resumo do julgamento. A legítima defesa da honra contraria os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. O Supremo fez uma interpretação conforme para excluir a legítima defesa da honra do âmbito do Instituto da Legítima Defesa. O Supremo quis obstar tanto a defesa, quanto a acusação, quanto a autoridade policial e o juízo de utilizar a tese da legítima defesa da honra em âmbito pré-processual, processual, inclusive no julgamento perante o Tribunal do Júri, sob pena de nulidade.
E aquele que invocar a legítima defesa da honra com o objetivo de gerar a nulidade, com aplicação do princípio da proibição de se beneficiar da própria torpeza, não vai poder pedir um novo julgamento. Beleza? Espero que vocês tenham entendido esse julgado. A gente se vê numa próxima, pessoal. Até mais.